Como eu organizo os meus suplementos? Quais são os suplementos que para mim são essenciais? Eu reforço para mim porque não existe um guia de suplemento para todo mundo, mas sim suplementos essenciais que podem ajudar a grande maioria das pessoas. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E quais são esses suplementos essenciais que tanto vocês me vêm falar e me vêm compartilhar nas redes sociais? Vou usar como exemplo a periodização de um dia, para vocês entenderem cada momento, cada necessidade. Primeiro, nós temos que entender que o nosso corpo ele é totalmente diferente de manhã, de tarde, de noite, próximo a dormir. Então, nós acordamos de manhã, espera-se que isso aconteça, né? Quando um indivíduo saudável é para isso acontecer, a gente acorda com um cortisol um pouquinho mais alto, tá? Isso é natural, é o despertar, a gente precisa desse cortisol um pouquinho mais elevado e ele vai caindo e se mantendo e a tendência à noite é que ele caia mais ainda. Quando se inverte isso, nossa, é uma complicação, a pessoa não dorme direito, não relaxa, não descansa. Mas como a gente acorda já com o cortisol um pouquinho mais elevado, para a gente despertar, para realizar nossas funções, nós vamos usar o que o nosso corpo está pedindo. Então pense, olha como o corpo é sábio. Se a gente acorda com cortisol um pouquinho mais alto, é sinal de que o nosso corpo precisa de estímulos. Isso que a gente precisa logo ao acordar. Então, quais suplementos que nós usamos para se trabalhar, para se oferecer estímulos de manhã? Eu uso estratégias naturais, suplementos naturais, que eu prefiro muitas vezes chamar de complementos, que são guaraná cipó, espirulina, canela, cacau, cúrcuma, gengibre, e eu faço tudo isso na forma de shot. Meu primeiro momento do dia, quando se pensa em suplementação, eu uso esses pozinhos que eu falo que são os pozinhos mágicos. Tudo isso que eu estou falando, eu compro em pó e uso quantidades pequenas. Por exemplo, uma meia colher de café de cúrcuma para meia colher de café de canela em pó e um pouquinho de limão e água. Esse já é um estimulante suficiente para eu começar minha manhã. Essas são formas de gordura que vão auxiliar na produção de corpos cetônicos, que também é essencial. Mas eu preciso usar o TCM todo dia? Eu preciso usar o C8 todo dia? Não, depende. Eu não uso todo dia, eu uso quando eu faço jejum, eu uso quando eu faço cetogênica. Não faz sentido eu vou usar um C8 e logo em seguida eu vou comer uma refeição que tenha um carboidrato que tenha um índice glicêmico um pouco maior ou médio. Para que isso? Não faz muito sentido, entendeu? Então a gente tem que olhar para os suplementos de uma forma estratégica para não ficar usando coisa demais. Esses pozinhos que vocês me vêm falando são todos naturais, nós compramos nas lojas de produtos naturais, na internet, não é difícil achar e são formas muito fáceis de serem manipuladas, mas existem prontos, tá? Já existem shots prontos que você pega um scoop, mistura na água e já está pronto. Existe também na forma líquida, tão eficiente quanto, um pouco mais prático, né, do que misturar ali, ter que solubilizar o complemento, o suplemento, o composto bioativo, mas com o tempo vocês vão se acostumando. Então, logo ao acordar, o que é essencial? Um suplemento, um complemento, uma fonte de compostos bioativos. Marcou aí, ó, apareceu escrito aqui, ó, fonte de compostos bioativos. Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer logo ao acordar. Eu posso incrementar ainda de manhã com triglicerídeo de cadeia média quando fizer jejum e cetogênica. Posso usar ainda a creatina. A creatina é um suplemento chave, ajuda na qualidade articular, no controle glicêmico. A creatina ela tem infinitos benefícios. Tem um vídeo aqui no canal só de creatina que eu sugiro que você assista se você quiser aprofundar um pouquinho nesse tema. E eu uso na minha rotina de 3 a 5 gramas de creatina, ou eu faço ela diluída no shot logo ao acordar, ou eu faço num recovery pós-treino, ou eu faço antes de dormir. Feito isso, decido que shot eu vou fazer, como eu vou seguir, eu vou fazer minha prática de atividade física. Eu não gosto de fazer atividade física comendo. Para mim eu fico pesado, meu rendimento cai. Então eu sempre uso um shot que não quebra o jejum com esses compostos, faço atividade física, espero uma meia hora e depois vou fazer o café da manhã. Se não faço o café da manhã, eu uso o triglicerídeo de cadeia média para aumentar a produção de corpos cetônicos.
Se faço o café da manhã, eu não uso. Muitas vezes no pós-treino, principalmente naqueles treinos em que tem uma demanda maior, em treinos de força, eu faço alguns recuperativos, que eu chamo de recovery, em que eu misturo condroitina, glucosamina, a creatina, a glutamina, que são fontes muito eficientes para serem usadas num pós-treino. Eu gosto muito de usar esses pós-treinos. Vocês podem, por exemplo, adquirir condroitina e glucosamina, a creatina, a glutamina, tudo separado. Mas a gente pode manipular isso também na farmácia de manipulação. Eu posso fazer, vou dar um exemplo, tá? As quantidades a gente trabalha individualmente. Mas, por exemplo, eu posso colocar 3 gramas de glutamina, 3 gramas de creatina e 1 grama de condroitina e glucosamina. Já é um super recovery, que eu solubilizo, tomo na água ali depois que fiz uma atividade física extenuante. A pergunta é, todos os dias preciso tomar esse recovery, esse recuperativo? Não precisa ser todo dia. Principalmente nos dias em que a atividade física é mais intensa. Feito isso, meu café da manhã, no café da manhã eu sempre uso uma cápsula de óleo de crio, tá? Eu como, viu gente? Eu gosto de comer. E como eu tenho esse gosto por comer, eu sempre fico esperto em que momento eu vou poder associar os meus compostos bioativos para que eu tenha os melhores benefícios possíveis, para não ter quelação e perda da composição básica do que está ali. Então, no café da manhã, eu vou lá, como 1 ou 2 porções e depois vou lá e tomo uma cápsula de óleo de crio de 500 a 1000 miligramas. Todo santo dia eu uso óleo de crio, porque eu tenho muita tendência a fazer inchaço e o óleo de crio ele tem uma quantidade muito grande de astaxantina e de outros compostos que vão deixar a nossa membrana celular mais permeável. Isso diminui inchaço, diminui a retenção hídrica, além do óleo de crio ser um potente anti-inflamatório. Eu tenho doença autoimune, eu tenho tiroidite de Hashimoto e tenho espondilite anquilosante, então eu tenho que usar alguma coisa que controle a resposta inflamatória. E o óleo de crio é uma excelente estratégia. Pode ser o óleo de crio, ou a gente pode usar outras fontes como o ômega 3 de peixe ou de alga, ou usar o DHA de peixe ou de alga, que também vai ajudar nessa polarização da membrana celular, tá? Então nessa hora eu uso uma cápsula do óleo de crio de 500 ou 1000 miligramas no café da manhã. Pronto, não uso mais outro suplemento. Na hora do almoço eu uso mais uma cápsula de óleo de crio. A minha dose são 2 por dia. Ah, Luciano, mas não vale a pena, não poderia tomar as 2 cápsulas somente no café da manhã? Não, é muito concentrado. Então são momentos em que eu ofereço esses compostos junto com a refeição. E como é uma forma lipídica, gordura, vale mais a pena nós usarmos junto com a refeição. Se, por exemplo, dá 11 horas da manhã, não comi nada, eu vou lá e tomo uma cápsula de óleo de crio com um pouquinho de água, vai me dar dor epigástrica, dor de estômago, eu vou ficar com aquela eructação cheirando a peixe. Então nunca faço isso. Então eu sempre tomo ou ômega 3 ou óleo de crio junto com a refeição. Vai ter perda, Luciano? Vai ter quelação? Não existe forma de não ter perda, de não ter quelação quando se mistura. Se você colocou arroz e feijão, já vai ter quelação. Isso é natural, isso já é esperado. Mas é muito melhor que a gente tenha uma pequena perda do que uma dor epigástrica que vai te fazer não tomar isso nunca mais. Beleza? Outra coisa que eu uso muito no meio da tarde, por exemplo, são os adaptógenos. Por quê? Para aumentar a produção de GABA. A gente nem poderia considerar um suplemento, mas sim um complemento. Eu gosto de usar os cogumelos, de usar a ashwagandha, que são estratégias muito eficientes. Por exemplo, se eu pego uma colherzinha de cogumelo reishi e misturo esse cogumelo reishi num pouquinho de água, isso é um adaptógeno. Isso é mais uma estratégia natural, mais um suplemento natural que eu uso para essa finalidade. E muita gente gosta de usar uma fonte proteica no meio da tarde. Eu também gosto de usar uma fonte proteica, só que não junto, para evitar quelação. Como assim? Eu uso um adaptógeno por volta das 3, 4 da tarde e uso um suplemento proteico às 5. Ou o contrário, não faz diferença nenhuma. Ele só não é interessante eles estarem ali junto. É a hora de se usar uma proteína. Eu particularmente gosto muito dos peptídeos de colágeno. 4, 5 horas é uma hora incrível para se tomar peptídeos de colágenos, ou para quem não usa fonte animal,
tomar uma proteína vegetal ou tomar um whey. Então depende da capacidade de cada um. O whey eu tenho um pouquinho de distensão e a proteína, os peptídeos de colágeno não me distendem. Então me traz um bem-estar muito grande. Então eu coloco um scoop, um pouquinho de água como forma de manter minha proteína à tarde se eu estiver trabalhando, porque é muito corrido. Se eu estou em casa e tenho mais tempo, eu não uso essa proteína, eu como. Eu faço uns bolinhos com frango desfiado e tubérculo, eu faço umas tortinhas, uns pães, eu vou fazendo esses lanchinhos no meio da tarde e não uso suplemento. Porque as pessoas perguntam, então todo dia à tarde você usa uma proteína? Não, eu uso quando eu não tenho tempo de comer. Se eu tenho tempo de comer, ou não quero comer, eu preciso usar essa proteína. Tá? Eu preciso ter essa proteína no meio da tarde. Então, usou a proteína de colágeno ou uma vegetal, ou então como. No jantar, eu não uso mais o óleo de krill, porque eu já usei, conforme eu falei para vocês, de manhã, mas eu uso uma dose um pouquinho maior de cúrcuma, que é a minha última estratégia antioxidante. Então, eu uso um pouquinho de cúrcuma em cápsula, ou cúrcuma ou gengibre. Ah, Luciano, vai atrapalhar o sono se eu usar um pouquinho de cúrcuma no jantar? Não, não vai atrapalhar de forma nenhuma. Eu uso uma cápsulazinha de uns 200 miligramas de cúrcuma no jantar e antes de dormir é a hora que eu cuido muito das minhas estratégias para relaxamento. Então eu preciso relaxar, fazer um relaxamento muscular para que eu tenha menos constrição, tá? Menos tensão, consiga relaxar e o meu sono ser de qualidade. Porque se eu ficar muito tenso, a nossa produção hormonal, ela responde à nossa tensão. O nosso cortisol sobe, o gama-aminobutírico, que é o GABA, cai, a melatonina cai, a serotonina cai. Perceba quando vocês estão muito tensos, muito agitados, vocês vão perceber que o sono vai demorar para chegar. Então faça um relaxamento muscular. Como que eu faço isso? Um suplemento incrível para se fazer isso se chama magnésio inositol. O magnésio junto com o inositol vai promover esse relaxamento muscular e é ótimo para funcionar o intestino no dia seguinte. Então eu percebo que quando eu tomo magnésio inositol mais ou menos 1 hora antes de dormir, meu intestino funciona regularmente. Então eu uso uma colher de café, uma colher de chá ou de sobremesa, depende, de magnésio inositol, uns 3 dedinhos de água, tomo aquilo junto com outro suplemento que eu não fico sem de jeito nenhum, esse eu uso todo dia, que é a goma cássia purificada, que é o Fibregan. O Fibregan é uma forma de prover fibras que são low FODMAP, que não vai fazer distensão, que não vai fazer fermentação bacteriana excessiva. À noite não é nem um pouco interessante. Então eu coloco mais ou menos 2 gramas de Fibregan, que eu compro na farmácia de manipulação, junto com o magnésio inositol, um pouquinho de água e só depois eu vou dormir. Melatonina, não uso melatonina, não preciso, mas os que precisam entender o porquê, se realmente precisa, e precisa de uma prescrição médica para se usar a melatonina. A gente encontra em farmácias convencionais melatoninas de baixa dose, mas muitas vezes a falta de sono não é porque está faltando melatonina, é porque tem excesso de excitação e o nosso corpo não consegue fazer uma modulação hormonal eficiente para que o sono chegue. Luciano, e os otimizadores, os pré-treinos, como que você faz? Essa é uma pergunta que me fazem muito. Eu gosto muito de usar esses blends de café pronto, sabe? Super Coffee, muitas coisas que tem no mercado, eles auxiliam na vasodilatação, auxiliam no fluxo sanguíneo, no transporte de oxigênio, na termogênese, isso ajuda muito como estratégia pré-treino, não quebra jejum. Então é um suplemento que eu gosto de usar, não uso todo dia porque eu vou variando, tem dia que eu uso esses blends de café, outro dia uso o Guaraná Cipó, outro dia uso a beterraba em pó, outro dia uso só um cafezinho preto. Então são coisas que a gente vai ciclando, tá vendo? Não é muita coisa se você for pensar. Isso tudo que eu tô falando para vocês é dentro das refeições e entre as refeições. Então a nossa pauta hoje foi suplementos e não quais refeições eu como.
Mas esses suplementos, eles estão encaixados. Mas existem vídeos em que eu falo aqui no canal de periodização de refeição, que vocês vão entender direitinho como funciona essa periodização do que comer, de carga glicêmica, gordura, vitaminas, minerais, tá tudo muito claro. Eu sugiro que vocês assistam. Tá vendo? É uma rotina de suplementação que eu consigo fazer e que me traz benefícios e que no final o que eu tenho é saúde, o que eu tenho é disposição. Gostou do vídeo? Dá um like, que pra gente é muito importante. E eu espero você no próximo vídeo. Dá uma navegada aqui no canal, porque tem muita coisa interessante. Às vezes a sua dúvida está respondida em um vídeo aqui disponível para você assistir quantas vezes quiser. Beijo grande, hashtag tamo junto, sempre!